Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, que tudo seja por Ele, para Ele, todas as coisas, que o nosso Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar direção, nos dar sabedoria, nos dar entendimento e que o nosso coração possa ficar sensível a tudo aquilo que Jesus fez por nós e ainda faz, porque Ele está vivo. Vamos tentar fazer essa leitura de uma forma assim, que o Espírito Santo direcionar, mas de uma forma pausada. Eu vou tentar não me emocionar novamente, tá? Mas vamos lá. Capítulo 27 do livro de Mateus. Amém? Então vamos. Se tem que fazer, vamos fazer, né, gente? Jesus entrega a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Vocês lembram de Judas, né? Os cariotes que vendeu Jesus por 30 moedas, beijou ele, né? Então vamos lá. Então, chamou ele de amigo, né? Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Bandido que mexe com bandido. Você sabe o que acontece, né? Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Olha para vocês verem. Aí é muita hipocrisia, né, gente? E tendo deliberado, compraram com elas o campo do olheiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até os dias de hoje campo de sangue. Então, quando falar de campo de sangue, vocês sabem que foi um campo que o pessoal lá na época comprou, né, que era o cemitério dos forasteiros, né, com o dinheiro que Judas vendeu Jesus. Judas Iscariotes. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Então, assim, tudo isso já estava previsto lá e já foi profetizado. Então, profecias, elas irão cumprir. Boas, ruins, o que tem que ser feito vai ocorrer. Amém? Ninguém vai impedir. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquela e que alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Isso aqui foi a profecia de Jeremias, tá? Está falando em Zacarias 11, de 12 a 13. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo:
És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Vou aprender com Jesus aqui, né? Quando uma pessoa interrogar para colocar palavra na nossa boca, a gente responde: Tu o dizes. Amém? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo isto admirar-se grandemente o governador. Eu até penso o seguinte, né? Uma palavra de Jesus, ela mudava tudo ali, né? Uma palavra, basta uma palavra de Jesus. Então, dependendo da palavra, que eu acho que ia sair tanto poder ali que ia, não sei, é mistério demais. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Então, assim, tudo era na mão do pessoal, né? Mata, solta, prende, faz lei, desfaz lei, cumpre lei, descumpre, muda lei, e aí tem sido assim. Naquela ocasião, tinham eles um preso conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Olha, falei para vocês, e agora vocês vão prestar atenção. Para nós todos, né? A voz do povo, ela não é a voz de Deus. E eu vou provar isso para vocês aqui agora. Certo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. 19. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, que é a mulher de Barrabás, né? Porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a quem pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Gente, sacerdote e ancião não era gente que ficava no boteco, no bar, nas coisas aí, não. Era gente que ficava dentro dos templos. Oh, meu Deus! E esses mesmos que estavam dentro dos templos é que condenaram Jesus, ajudaram lá o governador. Então, me perdoe. Política, religião, esse povo entrando muito aí na questão política, a religião, você acha que não tem algo por trás? Oh, meu Deus, está aqui o nosso Jesus, tudo se cumpriu conforme foi falado dos profetas. Mas o nosso Jesus, quem colocou ele não foi o pessoal fora da política e fora da religião aí, que ficava dentro dos templos aí, que eram os bambambam, parecendo lá, tudo respeitado, não. Eles já conspiraram, fizeram a cabeça do povo. Então tem muita gente que usa como massa de manobra. Algumas pessoas que estão lá de boa fé são massa de manobra para resolver determinadas situações políticas. Pronto, falei, está aqui, nosso Jesus fizeram conspiração contra ele, a questão política, e os bambambam da época lá, os sacerdotes, os santos, vamos falar assim, que era considerado, que ficava, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí mesmo, né? Não é tudo que esse pessoal fica falando aí que é certo, não. A gente tem que ter direção do Espírito Santo, direção de Deus, para ver se aquilo é propósito e vai ter que se cumprir mesmo, ou qualquer atitude que nós vamos ter que tomar, para a gente não virar fantoche e depois arrepender do que as coisas que vê que a gente está dentro de um sistema aí que é às vezes manipulado.
me perdoe. Mas os principais sacerdotes, os anciões, persuadiram o povo. Então eles tinham poder de persuasão, né? Da autoridade e tal. Que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Vamos no 21. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Então vem cá. A voz do povo aqui, que foi manipulada, certo? É a voz de Deus. Se for pensar pela ótica que tudo tinha que ser cumprido, e isso foi de umas formas que dentro do plano de Deus, ok, porque tudo acontece a propósito de Deus, mas nem sempre a maioria tem razão, certo? É coerente, ou vocês entenderam. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Pilatos ainda deu uma, né? Porém, cada vez chamavam mais: seja crucificado. É assim. Quando a pessoa te acusa e ela não tem argumento, ela fala alto, ela grita, para poder fazer o quê? Para poder dar uma situação de como é que fala? Uma situação de força, né? Vamos dizer assim. A falta de argumento, porque quem tem argumento não precisa discutir, não precisa de gritar, não precisa de coisar, né? Vocês entenderam aí. É só conversar. É lógico que ninguém tem sangue de barata, certo? Tem hora que uns têm uns temperamentos mais sanguíneos, outros mais isso, mais aquilo, mas o diálogo, ele muitas vezes ele tem que ser falado sem gritar. Então tem muita gente que usa de forma, nós vimos lá atrás, de palavrão, de outras conversas e tudo, porque não tem argumento, certo? Então aqui eles estavam, como diz assim, na massa de manobra, achando bacana, porque estava sendo respeitado lá pelos sacerdotes, anciãos, que foram persuadidos, pegaram Jesus, não tinha argumento quando perguntaram o que ia, né? Tipo assim, passa essa lei aí desse jeito mesmo, solta esse moço aí mesmo, porque o critério, e aí vai. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água. Lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, misericórdia, e sobre nossos filhos. Olha para você ver, gente, como é que a pessoa, às vezes, ela no meio do tumulto, vamos dizer assim, daquela confusão, a pessoa fala coisa para a vida dela, leva a maldição sem perceber. Aqui ó, e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Espera aí, isso aqui, entendeu? Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. O pessoal é covarde, sabe? É covarde, né? Tudo bem que, graças a Deus, Jesus passou por isso para nos dar vida, para nos salvar, de livrar dessa corja desse povo tudo. É isso que Jesus fez. Ele sofreu por nós, passou por isso tudo: humilhação, covardia, perseguição, traição, tudo quanto é coisa aí que você pensar de ruim, o ser humano fez com ele. Mas ele fez isso para nos salvar, para nos levar, para nos tirar dessa multidão corrompida. Amém? Então, vamos lá. Jesus entregue aos soldados. Poxa, logo a seguir, os soldados do governador, gente, soldados do governador. Então, o que era soldado do governador na época? Polícia.
né? Não estou falando que polícia é ruim não, mas eu estou falando aqui, olha para ver que às vezes algumas profissões, igual várias outras, nos tempos finais, vão ter que acatar ordens para participar de um sistema que talvez ele não seja um sistema, vamos dizer aí, da vontade, né? Tudo é da vontade de Deus, mas eu falo assim, que seja uma coisa correta, vamos falar assim, né? Então vamos lá, logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, junto à corja toda, né? Despojando-o das vestes, cobriram com um manto escarlate. Aí para você ver, ele usa de crueldade para deixar Jesus. Nós vamos estar aqui, nós e esse povo todo, e nós vamos fazer jus aqui pelo que o Senhor fez, passou por aqui nessa vida aqui. Amém? Nós somos soldados do seu exército. Toma posse aí, em nome de Jesus. Isso não vai ficar assim não. Amém? Isso não vai ficar assim, né? Então, por isso que nós temos que fazer, ler, participar, dar testemunho, trabalhar para Jesus, porque não foi fácil o sangue dele que ele fez por nós, não. Não é essa moleza aí que o pessoal está falando, não, né? Tá em igreja aí que fica assim, ai, quem quer aceitar Jesus, vem, fica lá 2 horas falando, rapaz, quem está precisando de Deus é você, não é ele que está precisando, não. Entendeu? Não pode vender Jesus desse jeito, não. Eu sei que tem que correr para dentro da casa de oração, para reunião, para tudo, né? Ficar te implorando para você sair do seu lugar, da sua cadeira e não. Eu fui numa igreja uma vez em São Paulo que foi totalmente diferente. Não era esse apelo que o pessoal faz, que tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, e dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, dou-lhe 4, dou-lhe 10, mas não, a situação lá era diferente, devido à unção que tinha no local, ambiente, as pessoas queriam procurar Jesus, levantava do lugar sem apelo e nem nada, estava todo do lugar, né? Depois enchia o altar de pessoas chorando, entregando a vida para Jesus, querendo uma mudança na vida, porque viam a diferença das pessoas que estavam ali, porque é muito fácil, né? A pessoa falar para ir para Jesus só por ficar insistindo, mas a vida dela mesma ela não dá exemplo. Hoje a gente não vê uma mudança, uma unção, não sente, não é verdade? Então vamos lá. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. Ainda debochando, né? E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, levaram para ser crucificado. Vocês vão ver que tem um corte aí, porque eu tive que... A bateria acaba, eu me emociono, mas eu estou tentando aqui, tá, gente? Vamos lá. Simão leva a cruz do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz, a crucificação. E chegando a um lugar chamado Golgotá, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. É muita. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificais, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Pessoal, escribas, anciões, eram pessoas renomadas, né? Que a princípio ali eram pessoas que estavam com Deus. E você vê, eu falo para vocês que se você está passando por alguma situação, confiando no seu Deus, por mais que aquelas pessoas que pareçam estar numa situação melhor que a sua, começam a te acusar, te chacotear, a querer que você vai contra o seu Deus. Ah, se o seu Deus fosse ver coisa, você não estava desse jeito. Faça igual Jesus, tá? Melhor conselho que eu te dou. Vamos fazer igual ele. Vamos fazer igual ao nosso Jesus. Amém? Com amor. A morte de Jesus. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. Aí, o pessoal não entende também as coisas, tá vendo? E logo um deles correu buscar uma esponja. Primeiro ofereceram vinho com fel. Agora vocês vão ver o que vai oferecer aqui. Uma esponja, tendo embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Olha, para você ver que tanta crueldade. É muita crueldade. Tá? Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Os zombadores. Né? 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o céu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as rochas. Eis que o véu do santuário. Tem uma música que fala assim: o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar. E aí vai, é muita glória, né? Então vamos lá, é bom que, oh meu Deus Jesus, abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram.
Um dia nós vamos falar dessa questão do véu que separava. O véu, quando rasga de cima e embaixo, é porque ali o acesso a Cristo, ele já não tem separação mais, ele vai através de Jesus. Amém? O Espírito Santo continue nos dando direção, reflexão, entendimento, que seja tudo para a glória dele. Amém? Porque a luz outrora era apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Só para te adorar que nós estaremos aqui. Se for por outro fim, não. Amém? 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Agora, né? Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham segundo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago, de José e as mulheres de Zebedeu. Olha, eu gostaria que alguns fariseus, que alguns saduceus, que alguns anciões e esses mesmos aí, que se tiver fazendo, né, conforme esses aqui que crucificaram o nosso Jesus, respeitasse a mãe dele. Porque eu duvido, tá, que a sua filha tenha dignidade igual Maria teve. Seja capaz disso. Então, se você não tem dignidade na sua casa ou em outras situações, não tira a fé das pessoas, não. Não condene a fé das pessoas com Maria, porque Maria realmente, nós temos que ter respeito como ser humano, como aqui a mãe de Jesus, tá? Não é igual vocês falam aí, porque vocês não têm dignidade para falar. E vou dizer uma coisa, vocês falam tanto de idolatria, mas quando você põe uma placa na porta da sua construção, que você chama de igreja, de todo tamanho, e põe o seu nome lá, você quer que os seus fiéis façam o quê? Te idolatram, né? Então, é muito fácil, tá? Olhar um cisco do olho de um, e sendo que você está com uma trave no seu. Então, eu acho assim que vocês deveriam ter respeito e agir com amor. Porque vocês podem estar crucificando Jesus aqui, igual esses que eram tidos como conhecedores da lei o fizeram. Tá? Vou parar por aqui para a gente evitar mais problema. Para enquanto é tempo. Haja com amor. Jesus veio para nos salvar a humanidade com amor, não foi por divisão. Agora, lá no reino de Deus, no céu, que é o nosso galardão, que através dele, que você também e eu, às vezes, acaba nos nossos pecados crucificando ele, poderemos não ser dignos, assim como Maria foi e outros, de estar lá no céu. Lá não vai ter loteamento, não. Agora, se você está procurando um loteamento para você vender suas terras, eu tenho um do seu antepassado aqui que foi Judas Iscariotes, que por 30 pratas, né? Eles até conseguiram comprar um terreno e transformar num cemitério.
Vocês entenderam o mistério que eu estou falando aí. No céu é um povo só, o povo de Cristo. Então não tem que ter divisão. Jesus pregou o amor. Se tiver fora do amor, não está sendo de Cristo. Está sendo contra ele. Amém? Então você que está aí levando o seu ministério por esse formato, peça ao Espírito Santo que quebrante seu orgulho, a avareza, ao Deus Mamon, que vocês às vezes estão idolatrando, que é o dinheiro, né? Às vezes a doninha lá que está varrendo a igreja, ou a pessoa que está lá como diácono, está passando necessidade em casa e vocês falam para ele que ele está trabalhando para Deus, mas o Deus dele realmente pode ser que ele esteja trabalhando para ele, né? Mas você talvez não está trabalhando para o mesmo Deus não, porque o seu castelo está diferente, né? Então vamos lá. O sepultamento de Jesus. Caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Então José aqui de Arimateia, tá? Não é o José de Egito, não é o José, né? Pai de Jesus. E vamos lá, José, João, né? Tem alguns aí. Que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe vos fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho. Você lembra que já tinha feito isso, né? E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados em frente à sepultura Maria Madalena e Maria. Já pensou? Eu vou voltar aqui daqui a pouco, tá? A guarda do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, falando em embusteiro, né? Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali escolta. Meus amados, meus queridos, meus irmãos, eu falo que nós temos que ter fé no nosso Deus. Nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a gente como o próximo, como a ti mesmo. São alguns princípios. A essência do homem é pecaminosa. A essência do pecado vem corrupção, vem vários outros, né? Amor ao dinheiro, é a questão do ser humano. O ser humano sem Deus, ele vai ficar sem graça. Vamos falar assim. Você está sem graça, não vamos falar aquela outra palavra, porque ele está sem Deus. Ele faz coisas sem graça. Amém? Ele não faz coisas com a graça de Deus. As coisas da graça de Deus é com amor, é com respeito, é com, com temor e tremor. Então, nós precisamos de realmente ver aqueles nossos irmãos
que estão confundidos aqui com alguns líderes que não são do Deus verdadeiro, que não são desse Jesus aqui que morreu na cruz, passou por isso tudo para nos salvar. Nós não podemos ficar dormindo mais, igual os discípulos aqui ficaram. Você imagina, gente, você está com a dor no hospital. Você imagina o seguinte: você está lá no hospital doente, e aí a pessoa disponibiliza aí com você de acompanhante. E aí você está lá chamando, está doendo, e a pessoa está dormindo. Ela não foi lá para te acompanhar, para te ajudar. Ela foi lá para arrumar outro lugar para dormir. Não é assim? Então, o acompanhante ali no caso, ele teria que ser um pouco solidário, poderia acontecer, né, da pessoa dar uma cochilada, nossa, eu estou tão cansado, você me desculpa, poxa, mas 3 vezes, não é verdade? Então, assim, será que nós não estamos dormindo, né? Nós estamos andando com ele, mas nós não estamos dormindo para as coisas que estão acontecendo, ou que virão acontecer, ou que já estão acontecendo, porque naquele momento que os discípulos estavam dormindo lá, Jesus já tinha falado o que ia acontecer. Então era para eles estarem desesperados. Jesus já falou o que vai acontecer nos finais dos tempos. Era para a gente, às vezes, estar, né, teoricamente desesperado. Tudo bem, descansa no Senhor, espera nele, mas ele fará. Ótimo, mas tem coisa que vai acontecer. O que eu estou... Esse projeto de Deus, ele é mais para aquelas pessoas que foram feridas, machucadas, que às vezes por estar nem na fé, assim como nós somos crianças, graças a Deus, né? Porque realmente tem as pessoas que crucificaram Jesus foram aqueles que eram representantes lá da religião da época, da religiosidade, que estava envolvido ali com a política. Você vê, governador, né, soldados. Então não eram pessoas que estavam às vezes excluídas da sociedade. E aí tem um povo, Maria com as outras, vamos dizer, vocês até desculpem usar Maria aqui, mas vocês entenderam a expressão, que na hora que Jesus está ganhando, de certa forma, fazendo, eles estão indo atrás. Na hora que ele está com eles vão e ainda joga na cara dele. Então nós temos que ver que a capacidade, a crueldade do ser humano, ver que tem pessoas aí que são de destaque, mas que elas não estão conduzindo, elas estão sendo massa de manobra, às vezes muito para a sociedade, para as pessoas, ou sendo usados dentro das igrejas. Eu vi um dia esse cara, um cara falando, eu acho que eu já comentei isso num vídeo anterior, um ex-satanista, agora eu vou falar, não tem problema, que ele comentou o seguinte: hoje o inimigo ele está usando mais gente dentro da igreja do que fora. Olha para você ver. Então, nós temos que pedir discernimento do Espírito Santo, direção, ver se está alinhando as coisas ali com Jesus, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores, somos sim. A palavra ela tem que ser reta, como diz o outro, ou sim ou não. Nós aprendemos aqui, quando fizeram uma pergunta para tentar a gente pegar a gente, né? Como é que nós vamos falar? Quer ver? Nós vamos falar assim, tu que dizes, né? Não é assim que fala? Eu lembro que nós lemos isso aqui, ó, quando vocês vão lembrar aí, né, da parte que nós lemos, como é que Jesus responde. Aqui, ó, respondeu-lhe Jesus, tu o dizes, que é o 27:11, vamos guardar esse número aqui, ó, né? Então, assim, não fica discutindo, a gente tem que fazer a diferença.
Porém, vou ser muito claro, as pessoas que seguem Jesus é porque sabe que vale a pena passar, igual que Jesus, ele passou por tudo por amor. Então, para quem segue ele verdadeiramente, vai ser perseguido, né? Mas nós temos o nosso Deus, que é o nosso Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, para nos confortar. Através da palavra de Deus, através da nossa oração, através do Espírito Santo, né? Vem por um e vai por 7 caminhos, né? E aí vai. Então, assim, eu peço que aqueles líderes, né, que estão liderando aí algumas religiões, que alegam ser cristãs, que seguem Jesus, toma cuidado para não estar fazendo igual esses líderes aqui. Eu peço para que fale a verdade. Fala a verdade de Jesus. Não haja com a emoção das pessoas só para fazer aí um show, né? Usar um show aí da igreja, de mistura de coach com a situação emocional, com neurolinguística, com PNL, que é, né, que é a questão também mexer com a emoção da pessoa, para depois ir lá pedir dinheiro, fazer oferta, manipulação, que isso não é de Deus. Né? Eu já falei aqui, até que a gente às vezes fica com raiva, porque igual eu já falei para vocês que nós já fomos enganados, né? E aí depois a gente começa a ficar com raiva, mas se fosse para Jesus cortar, matar, agora ele fala aqui, né, do outro lá que fala da questão quando cortou a orelha. Então, assim, eu peço você, agora, que é líder, que você que tem igreja, que você que está tendo, né, que chama de igreja, uma religião e tudo, eu peço que você se arrependa e volte para este Jesus. Aquele mesmo apelo que você fez, talvez para mim, para outros e tudo, que teria que ser o verdadeiro, eu peço que o Espírito Santo te toque, que ainda dá tempo, para você aceitar o verdadeiro Jesus e seguir o verdadeiro Jesus com amor e tratar as pessoas com amor. E em nome de Jesus ficar liberto do espírito do Deus de Mamon, que é do espírito do dinheiro, que faz tudo por dinheiro, querendo em cima das pessoas fazer monumentos aí só por ganância, comprar casas, carros. Ai daqueles que confiam em carros e cavalos, confiem no Senhor. Sabe por quê? Porque se Deus, em determinado ponto da sua vida, Ele te escolheu para seguir, volta para o caminho dele, porque tem que ir até o fim. E vamos continuar, vamos até aqueles que realmente vamos fazer o trabalho que Jesus fez, que foi para curar os enfermos, que foi para aqueles necessitados. Pega já a estrutura aí da sua casa de oração, faz um movimento nas vilas, nas favelas, nas cracolândias, vai em quem precisa, não fica aí só dentro do seu reinado, não. Arrependa enquanto é tempo, porque vocês, né, sabem da verdade. Fala para o povo a verdade, tem que falar a verdade, porque você sabe, lê isso todos os dias, você sabe o que Jesus passou para nós estarmos aqui e nós termos a salvação. Então não fique trabalhando para outro lado sendo um enganador. Peça ao Espírito Santo para te dar um discernimento. Se realmente a sua casa de oração está orando para o nosso Deus.
se a conduta da casa sua de oração não é simplesmente para ser uma rede, né? Só para a questão de uma coisa empresarial, só para sonegar imposto. Jesus fala, dá de César o que é de César, né? Será que o seu patrimônio está todo dentro da igreja só para sonegação fiscal? E que, em nome de Jesus, as pessoas não sejam mais enganadas. Porque nós não podemos deixar o nome do nosso Jesus, que passou isso tudo por nós, ser agora, está na boca, não tem dignidade de estar na boca desses fariseus, desses saduceus, desses hipócritas, que estão colocando o nome dele na boca, ainda depois de, né? Depois aqui que ele fez isso tudo, ressuscitou e tudo, para ter benefício, para vender indulgência. Vamos analisar. Não seja covarde não, ainda há tempo. O covarde é aquele que não quer reconhecer o erro. Tá? Esse é o covarde. Reconheça aqui, ó. Os dois lá na cruz, um ladrão, ele se redimiu na última hora. Os últimos serão os primeiros, né? Então, na última hora, então ainda dá tempo para você. Porque depois, você sabe como que deve ser lá o fogo do inferno. E eu acho que a sua brasa vai esquentar mais que as outras. Porque você sabia da verdade e você trabalhou para o outro. Amém? Me perdoe por falar isso. Me perdoe por, né, a gente entrar em alguns conflitos, mas alguém tem que falar. Nós temos que levantar essa bandeira. O amor de Cristo, ele tem que ser passado, o amor verdadeiro. Por quê? O amor é na alegria, é na doença, é na riqueza, é na pobreza. Agora a paixão, meu amigo, se faltar dinheiro aí, eu quero ver se você vai continuar trabalhando para Jesus. Igual aquele moço que limpa a sua igreja, que está passando fome na casa dele, ou então aquele lá que está te ajudando e passando necessidade e você não está nem vendo. Amém? Glória a Deus.